Porque muitos discípulos deixaram de seguir Jesus. Enquanto Pedro, representando os apóstolos, dirá: a que iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós estamos celebrando o 21º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 6, do versículo 60 ao 69. Nós estamos há 5 semanas, fundamentalmente com um mesmo tema. No caso do domingo passado, no Brasil se celebrou a Assunção de Nossa Senhora. Mas no evangelho daquele domingo, ainda se tratava sobre o pão da vida. Jesus, que é o pão. Então, é nesse contexto que devemos compreender o evangelho de hoje. Como se estivesse finalizando o tema. O evangelho de hoje, muitos discípulos que seguiam Jesus vão deixar de segui-lo. Por quê? Porque vão pensar que aquelas palavras de Jesus são palavras duras. Quais palavras? Porque Jesus fala de comer a sua carne, beber o seu sangue. Que história é essa? Então são palavras duras. Por quê? Porque os discípulos estavam seguindo Jesus com uma outra intenção. Não era aquela intenção do reino dos céus, mas era uma intenção mundana. Eles não queriam um Messias poderoso, humanamente poderoso, que pudesse resolver os seus problemas. Num primeiro momento, eles ficaram atraídos, porque Jesus multiplicou os pães, sobraram 12 cestos. Isso fez com que eles ardessem o coração para seguir aquele mestre. Eu creio que muitos seguiram por causa disso, por causa dos sinais, dos milagres. Mas depois de Jesus vai chamar a atenção. Olha, vocês estão me procurando não por mim, né? Esse é o sentido, mas estão procurando pelo pão. Isto é, estão procurando por aquilo que passa, não por aquilo que não passa. Então hoje muitos vão deixar. E Jesus será duro com ele e diz: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. Então aqui Jesus fala dessa realidade que acontecerá depois. Ele vai subir aos céus. Mas os discípulos, muitos discípulos, estavam pensando com categorias humanas. Estava com o coração ganancioso. E Jesus está apontando a vida eterna. Então, os discípulos não vão, os apóstolos não vão deixar Jesus. É tanto que Pedro dirá, Jesus dirá aos discípulos, aos outros discípulos, então Jesus disse aos 12, são os apóstolos: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. A quem iremos? Pedro diz. Então, embora os apóstolos também não tinham ainda um coração purificado, isso vai se dar com a paixão, morte e ressurreição de Jesus. A purificação do coração do discípulo passa pela paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mas eles estavam mais amadurecidos. Embora o Evangelho chame a atenção, ali está presente o traidor. Então, eles estão com o coração mais aberto, embora ainda não conheçam a verdade. Estão conhecendo a verdade. Então, meus irmãos, a grande mensagem de hoje do Evangelho, depois completando essas 5 semanas de reflexão sobre esse tema, é que nós devemos procurar Jesus
não pelos seus bens, mas devemos procurar Jesus por Jesus. Os bens, as graças são consequência desse encontro, são consequência dessa união com Cristo. Agora, quando nós pensamos em categorias humanas, nós não vamos entender por que uma religiosa deixa tudo, vai para outro país, vai ajudar os pobres. E às vezes aquela jovem era de família muito rica. Então, com categorias humanas, nós vamos dizer, eu não, muitos vão dizer, o mundo vai dizer, ela está perdendo tempo. Que perda de tempo. Uma jovem que vai para o mosteiro, para as monjas carmelitas, descalças, beneditinas, ou outras congregações, outras ordens contemplativas, mais um pouco mais, às vezes, radicais, porque vão encontrar a grade como liberdade e não como prisão, como pensa o mundo, e elas vão ser prisioneiras de Cristo. Porque se você pensar em categorias humanas, você não vai aceitar. Por quê? Porque acha que ali é perder tempo. Aqui dali é coisa de loucura. Claro, seguir a Cristo é sempre loucura. Então, aqueles que estão com a vocação, que estão lá meio amornado, está esfriada, está em crise, pensando em desistir, leia este evangelho, porque vai fazer reacender no coração essa força, esse desejo, esse apetite para voltar a seguir a Cristo e dizer sempre com Pedro, no momento da crise cristã, o católico deve sempre pensar, a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Essa é a palavra que eu tenho hoje para vocês. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conserve no seu amor. Amém.